Xandão sem cartão. Já pensou? É um sonho, né? Mas isso já é realidade. Vamos falar para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é domingo, dia 27/7/2025. O mês de julho também já está acabando, hein? E junto também está acabando o recesso parlamentar, né? E o dia 3, todo mundo volta. Na verdade, é o dia 4, né? Todo mundo volta a trabalhar, né? E aí o bicho vai pegar de novo, com várias sanções impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, colocou também o deputado Felipe Barros agora no inquérito do Eduardo Bolsonaro, só porque viajou para os Estados Unidos, proibiu manifestações, né? O ministro avançou muito nesse recesso. Os parlamentares tentaram também avançar, foram proibidos de se reunir na Câmara, né? Os presidentes mandaram desligar até o ar-condicionado, para você ter ideia, onde nós chegamos, né? Onde nós chegamos. E os deputados e senadores têm que reagir a isso tudo aí. Vamos falar do Marcos Duval também, né? Marcos Duval, estava blefando? Estava blefando Marcos Duval? Será que sim, será que não? O aqui, vamos ver aqui o que o Figueiredo falou? Logo em seguida nós vamos falar dos bancos, hein? Dos bancos. O que os bancos já estão fazendo aqui com o ministro? Olha o que o Figueiredo fala aqui. Justiça seja feita com o senador Marcos Duval. Quando eu cheguei, eu disse que uma das novas ofensivas era no Senado. Quando eu cheguei no gabinete do senador Marco Rubio, que é o meu senador aqui da Flórida, para falar do caso do Marcos Duval, ele já estava ciente do caso do Marcos Duval. Era a coisa que eles mais estavam informadas era do caso do Marcos Duval, que parece que teve aqui, conversou com eles, etc. E o Marcos Duval tem alguns conhecidos aqui nos Estados Unidos, inclusive lá do pessoal do Capitólio. Justiça seja... Então, veja que o Figueiredo, ele reconhece que quando ele chegou lá, já tinha um trabalho feito ali pelo Marcos Duval nos Estados Unidos, né? Eu gosto muito de pessoas que reconhecem, né, o trabalho, reconhece que reconhece o trabalho do outro e, e ele está falando aqui. E o Figueiredo fez isso, né? Isso é muito importante. Assim como o trabalho do próprio Figueiredo, assim como o trabalho do próprio Eduardo Bolsonaro, né? Xandão, você não botou na sua cabeça que já tem 2 anos que você está tentando? Eu não vou recuar. Pede arrego, você já se deu mal, já perdeu o visto. E hoje, depois Olha o que ele vai falar, hein? Olha só, hein? De muita conversa com a equipe do Marco Rubio, recebo uma mensagem dizendo: inacreditável, isso tem que ser decidido de forma emergencial. E aí, o que acontece? Sai a lei magnífica para o Xandão. Xandão, coisa boa, está correndo o mundo aí para tentar achar um país para te acolher. Assim que o Emirados Árabes, que é aliado dos Estados Unidos, souber que você está nessa lei por crime contra a humanidade, você vai ser expulso de lá se não for preso. Sua vida, Xandão, acabou. Não adianta querer bloquear a conta do senador Marcos Duval de forma ilegal. A imprensa que não tem acesso ao inquérito, porque eu não sou denunciado por nada, não respondo por crime nenhum. Deixo claro isso várias vezes. Então tá aí, ó. Me parece que essa semana a cobra vai fumar, né? Então, ele diz que a lei magnífica vai sair, então, e se prepara aí, né? Falando nisso, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Vai sair a lei magnífica. Mídias sociais. A tarifa geral de 50% deve ser mantida essa semana e devem vir sanções contra integrantes do governo brasileiro. Segundo a minha apuração, pessoas do entorno do presidente Lula devem perder o visto para os Estados Unidos.
não o presidente, nem a primeira-dama e nem o vice-presidente Alckmin, mas outras pessoas que estão ali ao redor do presidente Lula. E deve ser adotada também uma segunda camada de sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor das punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais. Essas sanções devem ser já no âmbito da lei Magnitsky, que prevê sanções secundárias, ou seja, empresas, entidades, organizações que tenham relações ou negócios com esses alvos das sanções podem ser punidas se mantiverem essas relações com eles. Então, como exemplo, um banco, né? Os bancos precisam fazer operações cambiais, precisam ter acesso a outros bancos americanos para poder ter acesso ao dólar. Então, esses bancos seriam ameaçados de perder esse acesso às instituições, ao sistema financeiro americano, se mantivessem, por exemplo, contas correntes, né, dessas pessoas. E já existe um plano também de escalada, uma vez que eles entendem que o governo brasileiro deve reagir a essas novas medidas, e depois dessa reação, então deve haver novas retaliações americanas, e no plano está prevista a retirada das credenciais da embaixadora no Brasil, do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti Ribeiro, que seria então uma suspensão, né, das relações diplomáticas. O presidente Trump não nomeou embaixador no Brasil e, segundo a minha apuração, não pretende nomear enquanto o presidente Lula estiver no governo. Viu aí? Bancos poderão ser punidos. A CNN trouxe aí, ó. Aqui, ó. Bancos punidos. Tá aí, ó, para vocês verem aí, ó. Ó, bancos podem ser punidos se mantiverem contas de sancionados. Instituições financeiras podem ter acesso ao sistema financeiro americano caso mantenham relações com pessoas e entidades que venham a ser alvo de sanções nos Estados Unidos. Os Estados Unidos poderiam impor sanções a bancos e instituições financeiras que mantiverem relações comerciais com alvos de medidas punitivas americanas. A medida seria implementada por meio da lei Magnitsky, que prevê sanções secundárias contra entidades que mantenham negócios com alvos de restrições. As instituições bancárias que mantiverem contas correntes ou realizarem operações com pessoas sancionadas podem perder o acesso ao sistema financeiro americano. Isso afetaria significativamente as operações financeiras, especialmente aquelas que envolvem transações em dólar e relações com bancos aí com os Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos, bancos, pessoal, vão querer perder, né? Vão comprar essa briga com os Estados Unidos por causa de Xandão? O governo Trump prepara uma série de novas retaliações contra o Brasil que devem ser anunciadas na próxima semana, apurou analista internacional da CNN. As medidas incluem sanções contra autoridades brasileiras. As novas sanções devem atingir inicialmente o alto escalão do Palácio do Planalto e sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Além das sanções financeiras, há previsão de outras medidas restritivas, como a suspensão de vistos para determinadas autoridades, incluindo também Hugo Mota e Davi Alcolumbre, né? Pessoas próximas ao presidente Lula podem ter seu visto cancelados também, né? Uma pena que a Janja não vai entrar nessa levada a primeira, né? A primeira aí. Existe ainda a possibilidade de escalada nas tensões diplomáticas entre os dois países. Um dos cenários previstos inclui a retirada das credenciais da embaixada ali, ó. A Maria Luísa vai perder também. As medidas em discussão também podem afetar ministros do Supremo Tribunal Federal que votarem a favor das punições ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui é muito importante, essa parte aqui, tá? Ela é muito importante, isso aqui, ó. Vamos ler isso aqui com mais carinho? As medidas em discussão também podem afetar
ministros do Supremo Federal, que votarem a favor de punições ao ex-presidente. Até aqui. Então, aí está dizendo o seguinte, que quem votar contra Jair Messias Bolsonaro no Supremo terá sanções severas. Então, e nós estamos na iminência, né, de um grande julgamento contra Jair Messias Bolsonaro. E esses ministros sabem que o julgamento deles está sendo vigiado e acompanhado pelos Estados Unidos. Fux já pulou fora. Falou, opa, para mim não dá. Eu pergunto a você, será que esses ministros, eles vão comprar essa briga? Ou será que eles vão inocentar Jair Messias Bolsonaro? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Será? Entenderam, pessoal? Será que eles vão encarar esse problema? Cara, eu acho um pouco difícil comprar uma briga tão grande dessa, né? E o Marco Rubio acabou de dizer uma coisa aqui interessante. Ele disse, tá? O Marco Rubio, o Maduro não é presidente da Venezuela. O Maduro é chefe de um cartel, né, uma organização narcoterrorista que tomou posse de um país. E ele está sendo indiciado por tráfico de drogas para os Estados Unidos. Mais um na lista aí, mais um na lista aí. Esse bandido, né, que tomou o poder na Venezuela, né, que todo mundo sabe aí que quem ganhou a eleição lá, todo mundo sabe, você sabe, todo mundo sabe, né? Nós acompanhamos aqui. Bom, a gente não pode nem falar tanto, só daqui a pouco vocês sabem muito bem o que acontece, né? Mas todo mundo acompanhou aqui a Venezuela. Meus queridos, eu queria dizer para vocês o seguinte, nós esperamos muito por esse momento, mas dizer para você que o Marcos Duval não estava doido, dizer que ele foi para lá não foi à toa, ele foi para lá, ele sabia do que ia acontecer com ele também, tá? Ele sabia que se ele fosse para lá, ia ter mais sanções contra ele, mas ele sabia que indo para lá, o Xandão ia cair também. Ele falou, eu vou ter sanção contra mim, mas o Moraes também vai cair. E ele fala que o Moraes a lei iria ser aplicada ali, né? Ele fala categoricamente ali, né? Então, você pode ter certeza de uma coisa, meu querido. Nós estamos bem próximo da lei ser aplicada. Eu posso dizer que antes de sexta-feira, hoje é 27, antes do recesso parlamentar, nós teremos a lei aplicada nesses cidadãos e o Moraes vai sentir o que é ficar sem um cartão de crédito, essa covardia que ele faz com outras pessoas. Inclusive, ele fez agora com o Marcos Duval, que vai ter que sair do hotel onde ele está. Sabe por quê? Vai ter que sair do hotel. Acho que ele fala, não sei se ele fala aqui, nesse vídeo aqui, que deixou o cara sem nada lá, sem cartão, sem nada. O sistema eleitoral, você roubou a eleição de Bolsonaro e bota uma tornozeleira no Bolsonaro. Alexandre, de novo, eu vou até o teu gabinete.
Só eu e você, sem segurançazinhas. Desarmados. Você faz karatê, sei lá o que você faz aí, que luta que você faz. Mas eu quero ouvir, não quero ouvir você me dizendo que está defendendo a Constituição. E aí, Xandão? E já aviso logo, se tiver algum policial federal com um mandatozinho de prisão porque eu fugi do país que não tem no inquérito, eu vou dar ordem de prisão por abuso de autoridade. Saibam, tá? Vocês, delegados da Polícia Federal, darei ordem de prisão. Porque vocês estão descumprindo a Constituição. E eu decorei. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, que eu abro isso daqui e te mostro na hora a ilegalidade que vocês estão cometendo e o que é a consequência de não cumprir a Constituição, de babar o ovo do Alexandre. Vocês se deram mal, todos vocês entraram na lista. Rapaz, tá brabo o homem lá, hein? Tá brabo. Pois é, ele vai vir o dia 4, ele disse, né? Em outro vídeo aí, ele fala que vai voltar o dia 4. Então, para ele ir para lá, para alguém aqui no Brasil, pessoal, algum brasileiro, falar isso que ele falou aí, né, de eleição, por conta dele, né? E desafiar o ministro dessa forma, porque sabe que o ministro não deixa barato, né? Ele sabe de alguma coisa. Ele conversou com o Marco Rubio e ele sabe de alguma coisa, porque se ele fez isso sem nenhuma garantia, ele sabe que é pesado para cima dele. Ele sabe que é. Ele sabe. Ele já está com multa de 50 milhões, conta tudo bloqueado. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer na próxima semana, que eu não sei, mas alguma coisa a gente espera sim que aconteça, né? O Moraes, ele não tem mais condições de ficar à frente do Supremo, né? Porque as decisões dele são cada vez mais estranhas, né? Muito erro de português, cada vez mais estranhas, e mandando prender pessoas que sequer cometeram crimes, seja do 8 de janeiro, seja agora, né? Ele mandou prender até o Sóstenes, que sequer estava na esplanada, né? Junto lá do Hélio. Mandou prender o cabo Gilberto também. O Gilberto não estava lá. Ele mandou prender o cara estava na Paraíba. Né? Olha o ego do cara. O cara está na Paraíba, aí a mídia fica falando que o cara está com mandado de prisão. Você entendeu? O líder do PL, o Sósteres, está no Rio de Janeiro, aí o Hélio Negão está lá, na esplanada, aí a mídia vai lá e publica que tem um mandado de prisão contra o Sósteres. Você já pensou? O cara está a mais de 600 quilômetros de distância, está preso, porque eu estava lá. Porque a prisão era para quem estava na esplanada, mas o cara não estava. Então, é cada vez mais umas decisões esquisitas, né? Então, o Xandão ele não tem mais condições. Tá? Então, bancos, bloqueiam tudo, vocês estão certinhos. Donald Trump, mete a caneta, nós estamos esperando, tá bom? Forte abraço, curta, compartilha. Preciso muito que vocês dêem um joinha, isso ajuda nós muito. Nós estamos quase conseguindo, pessoal, virando essa página maldita, dolorosa que o nosso Brasil atravessa. Só com vocês que a gente precisa. Muito obrigado, Deus abençoe.